Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho acompanhando com atenção essa polêmica em torno do contrato do DETRAN. Vi que, inclusive, houve uma decisão liminar. O líder do governo, o deputado Rogério, naturalmente, fará aí uma sustentação sobre o tema. Mas eu vi assim, dois aspectos que me chamaram a atenção. Primeiro é com relação aos contratos, às contratações emergenciais. E, de fato, nós, da antiga oposição, hoje deputados governistas, questionamos diversos contratos emergenciais feitos no governo anterior. E os contratos emergenciais, contudo, deputado Souza Neto, eles não são ilegais, tanto que eles estão previstos em lei. O que eles não podem ser é uma regra. Por que que eles existem? Por que eles estão acontecendo no início de governo? Por isso, porque justamente no início de governo tem situações que exigem a contratação emergencial a bem do serviço público. Certamente, as contratações que são emergenciais, elas têm um sentido de atender e de bem prestar o serviço público. E é claro que isso não deve ser uma exceção, mas o poder público recorre a esse tipo de expediente do contrato emergencial quando entende que é necessário. Claro que o acompanhamento, a cobrança, a fiscalização é prerrogativa da Assembleia Legislativa e deve fazer. Agora, simplesmente dizer que o governo agora está fazendo o que antes criticava, é preciso compreender que isso é um instrumento legal, está previsto na legislação. Ele só não pode ser a regra. A regra é o processo licitatório. E este governo, ele está fazendo isso. Quando recorre aos contratos emergenciais, é porque julga que eles são necessários. Ao meu amigo, deputado Adilásio, que vem questionando esse assunto do DETRAN, houve, de fato, uma decisão, como Vossa Excelência bem disse, em caráter temporário. Naturalmente, o governo deverá recorrer dela e a Justiça haverá de se pronunciar. Agora, eu gostaria que tivesse tido, por parte dos hoje deputados de oposição, essa mesma firmeza que vejo, e acho mesmo que a oposição tem que fazer isso, no governo anterior. Porque este questionamento, como já disse, ele é legítimo. Mas eu não via, deputado Sérgio, presidente da querida Bolívia, da Bolívia querida, eu não via toda essa determinação, por exemplo, quando o governo, e aí eu vi o deputado Adilásio, por exemplo, questionar, essa empresa já prestou algum serviço? No governo anterior, a associação construía, furava poço, fazia tudo isso. E os antigos governistas nada diziam. Teve uma associação, e esse caso é famoso, que ela recebeu 5 milhões de reais para fazer melhoramento de rua na Raposa. Aí nós fomos procurar a sede da associação, não achamos. Depois nós fomos procurar o povoado beneficiado, também não achamos na Raposa. Aquilo é que é escândalo. Porque foi contratada uma associação que não foi encontrada, que não existe, e o objeto do convênio não foi realizado. Mas antes não, isso não existia, isso era normal. Agora, a empresa existe, e pior. Deputada Adilásio, Vossa Excelência falou que ela foi, em agosto, ela foi constituída. Nós esperávamos ganhar a eleição, era algo que estava nas nossas cabeças e nos nossos corações, mas nós não podíamos antever de tal forma a ponto de criar uma empresa em agosto, já contando com a vitória do governador Flávio Dino. Então, assim, a cobrança é legítima, claro, sem dúvida, mas talvez... E é até bom que tenha agora apurado mais o critério, tenha ficado mais exigente, mas a empresa existe, ela tem endereço, não é proibido
que a empresa esteja agora adquirindo novos contratos e contratos de valores mais elevados. Agora, escândalo é o que aconteceu no governo anterior, quando milhões eram repassados para associações que ninguém encontrava. Teve uma associação lá na Ilhinha, deputado Levi, que recebeu 3 milhões para realizar obras de construção civil. Quando nós chegamos lá para conversar com a diretora da escola, ela disse: meu filho, ela é uma senhora já, disse: meu filho, o senhor acha que aqui nesse lugar tem 3 milhões de reais? Estava quase caindo lá na cabeça dos meninos, na associação. Então, assim, lá no governo passado, era normal. Agora, quando se contrata uma empresa que existe, de fato, porque houve alteração no contrato social, normal, a legislação permite, está registrado na junta comercial. Então, aqui mesmo com o apreço que tenho pelo deputado Adilásio, era necessário fazer esses reparos.